venha encher o nosso ego, mas aquilo que venha confrontar, Jesus, o nosso caráter em Cristo. Aquilo, Espírito Santo, que venha nos fazer refletir, olhar para dentro de nós, Senhor, e reconhecermos, Jesus, que em Deus nós precisamos reconhecer, Deus, o quão falhos e pecadores nós somos. Deus, se mova nesta noite, receba a nossa entrega, receba os nossos louvores, se faça presente neste lugar. Deus, o Senhor é o nosso lugar de honra para estar aqui nesta noite, porque sem o Senhor nada acontecerá, sem o Senhor não haverá, Jesus, quebrantamento, Senhor, nos corações, não haverá espírito quebrantado, sem o Senhor não haverá, Jesus, almas entregues aos teus pés. Em nome de Jesus, Pai, vem forma em nós. Receba, Jesus, os nossos louvores e se mova em nós nesta noite. Amém? Aguarda essa oportunidade. Sim. Vamos na conferência. Agora devemos lá cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Abre seu coração para Ele nesta noite. Se entregue para Ele nesta noite. Ele sabe que nos ouve. Dedique a Ele o seu melhor. Está preparada aqui a casa e o teu coração também. Tu és os filhos já estão chegando aqui. Agora somos todos no mesmo mar. Encontre meu coração disposto a remar por ti. Todos os versos e canções eu consegui cantar todas as vezes que cantar. Só quero te falar, teu é o reino e a glória pra sempre. Teu domínio e o poder a mim. Amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu domínio e o poder a mim. Amém. Só Deus é o reino.
Vazio,
Mas me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um vento derramado em minhas feridas e me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Mais outra vez, mais outra vez, mais outra vez, como na primeira vez, mais outra vez, mais outra vez, mais outra vez, como na primeira vez. Impressa-me de novo, como na primeira vez, Libera-me de novo, ele me calabaia, adora aleluia. Saia da calabai, aleluia. Mais outra
Glória! Aleluia! Adarabas. Alabas. Oh, glória! Aleluia!
Alabas, Sadarekas, Sadarahaya, Irikalabas, Sadarai, Irikaya, Bahas, Sabadarai, Aya, Sebeasa, Ihalakas, Sebeaya, Alakas, Sabadarai, Bahas, Sebeaya, Tudo que eu tenho vou entregar. Hoje derramará meu espírito e meus filhos profetizarão de tua unção pelo ar. Tudo que eu tenho vou entregar. Hoje derramará meu espírito e meus filhos profetizarão. Glória! Eu sei que tinha Daniel, que quando orava Deus se calava. Eu sei que tinha Elias, que profetizava e corria. Eu sei que tinha Moisés, que ao descer do monte resplandecia. Eu sei que tinha Samuel, que a voz dele conhecia. Assim não saia no ar. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo se retroceder, e esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo se retroceder, e esse poder está sobre mim. Ao poder do céu, ele se leva nesse meio. A guerra será travada nessa noite. Até descer dos principados, faltando retirada nessa noite. Há um choque paneira sobre este ambiente. Ele que faz presente. Sinta o Espírito Santo se movendo neste lugar. Nós não já posso sentir, e esse poder está sobre mim. Essa unção chegou, já posso sentir, e esse poder está sobre mim. Essa unção chegou, já posso e esse poder está sobre mim. Essa está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo e esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo de está sobre mim. Aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Santo, Santo é sua Deus. Ora, calma.
Essa unção chegou, já posso sentir, e esse poder está sobre mim. Essa unção chegou, já posso sentir, e esse poder está sobre mim. Essa unção chegou, já posso sentir, e esse poder está sobre mim. Essa unção chegou, já posso sentir, e esse poder está sobre mim. Glória! Senhor, nós temos a oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia! Amém, igreja? Vamos se colocar em pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos estar lendo a palavra inicial que se encontra em 2 Crônicas, no seu capítulo 7, somente alguns versículos. Versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E, quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme a tudo quanto te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença. Essa casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio, e mote entre todas as gentes. E desta casa, e que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a ele, e os serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles todo este mal. Irmãos, que nós possamos estar com os olhos fixados em Deus. Independente daquilo que nós vivemos, independente das adversidades da nossa vida, porque nós não somos ilesos de viver, que os nossos olhos possam estar em Deus. A palavra do Senhor em Romanos, no seu capítulo 8, no seu versículo 38, nos ensina que nem a altura,
nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nada nos separará do amor de Deus. Então, que nós não venhamos ser influenciados por aquilo que nós estamos vivendo hoje. Porque tudo acontece para um propósito. Tudo acontece por permissão de Deus. Nada foge do seu controle. Ainda que muitas das vezes nós não entendamos, que nós possamos confiar que Ele sempre tem o melhor para nós. Nós estaremos orando 5 minutos. Os irmãos fiquem à vontade para ficar em pé, ajoelhar. Irmãos, orem comigo nesta noite. Fale com Deus. Fale com o Pai, Ele nos ouve. Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Jesus, pela tua presença real em nosso meio. Aqueles que estão sensíveis ao teu Espírito já podem te sentir. Mas se entre nós ainda houver alguém com o coração duro, com o teu Espírito manso e suave, aquebranta o coração do teu filho nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus que faz e desfaz no tempo certo, que dá e também que tira no tempo certo. Nós cremos que, independente daquilo que nós estamos vivendo, o Senhor é o Deus que tem um propósito. Que o Senhor possa, Espírito da verdade, aguçar os nossos sentidos espirituais. Abre os nossos olhos espirituais nesta noite. Senhor, que nós possamos estar sensíveis para ouvir o Teu Espírito nesta noite. Sensíveis para sentir o Teu Espírito nesta noite. Espírito Santo da verdade, essa é uma noite propícia, Jesus, para estarmos aqui e Te ofertar o melhor que é em nós. Essa é uma noite propícia, Jesus, para estarmos aqui e vermos, Senhor, corações, Pai, rendidos aos Teus pés. Espírito Santo, nesta noite eu não venho orar para que o Senhor ressuscite o morto e que o Senhor traga, Senhor, os movimentos de cadeirante, não. Nesta noite, Senhor, Deus, com todo temor debaixo desses céus, eu venho te pedir para que o Teu Espírito Santo venha constranger o Teu Espírito. Eu venho te pedir, Espírito Santo, para que o Teu Espírito Santo ganhe forma sobre este ambiente, ganhe forma neste lugar, transforme vidas aqui, Senhor, que entraram sem perspectiva de vida em Deus, que entraram, Espírito Santo, procurando uma resposta, que entraram, Espírito Santo, muitas das vezes, desenganados, Espírito Santo, pelos médicos, desenganados, Espírito Santo, pelos juízes. O Senhor é o médico dos médicos, o juiz dos juízes. A última palavra é a que vem dos céus. Deus, o Senhor é Deus que tem poder para revogar toda a causa. O que seria impossível para o Senhor. Espírito Santo, na verdade, solta os nossos corações nesta noite. Pode o Senhor achar em nós verdade. Esta noite nós não queremos palavras que venham comover os nossos irmãos. Nós não queremos palavras que venham encher o nosso ego. Porque do que adianta as nossas belíssimas palavras e o nosso péssimo exemplo em Deus e o nosso péssimo caráter em Deus. O Senhor é o Deus que nos forma. Deus, e nós reconhecemos como pecadores e falhos nós somos. Nós reconhecemos que nós precisamos ser transformados por Ti todos os dias. Nós precisamos, Espírito Santo, do Teu Espírito em nós. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor trabalhe em nós e tira, Jesus, de nós toda falta de perdão, toda hipocrisia que existe em nós,
toda falta de amor ao nosso próximo. Deus, tudo aquilo que nos impeça de nos entregarmos para o Senhor. Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que nos paralisa em Deus, que o Senhor venha em forma nós e nos transforme nesta noite. Como nós viveremos o avivamento desta maneira? Como nós viveremos o avivamento desta maneira? O avivamento começa em nós. Se teu Espírito Santo não nos transformar, Deus, como é que nós diremos que estamos em Deus? Se nós estamos o tempo todo na defensiva com o Senhor, se nós estamos, Espírito Santo, o tempo todo, Espírito Santo, questionando as maneiras que o Senhor tem de trabalhar sobre as nossas vidas. É bem verdade, meu Deus, que nós somos seres, Deus, pecadores, seres, Espírito Santo, mentirosos, Deus. Nós olhamos para o pecado do próximo e não olhamos para o nosso. Nós nos sentimos no direito de julgar, mas quem somos nós? Ai, a chore, o Espírito Santo nos transforme nessa noite. Fiel e justo é o Senhor. Nós somos seres imediatistas. Nós queremos tudo para ontem. Porque se o Senhor não fizer, nós questionamos e dizemos que o Senhor não é Deus. Perdoa-nos, Espírito Santo, pelas nossas falas, Deus, errôneas perante Ti. Perdoa-nos, Espírito Santo, pelas nossas atitudes que têm te entristecido. Perdoa-nos, Espírito Santo, porque muitas das vezes queremos, Espírito Santo, caminhar por caminhos que não são do Senhor para nós. Perdoa-nos, Espírito Santo, porque muitas das vezes nós queremos, Espírito Santo, fazer as coisas da nossa maneira e do nosso jeito e não consultamos ao Senhor e depois sofremos e culpamos ao Senhor. Mas não, nós não paramos para te ouvir, nós somos desobedientes à voz do Teu Espírito. O Teu Espírito tem poder para nos constranger. O Teu Espírito tem poder para nos transformar. Mas o Teu Espírito não é invasivo. O Senhor faz se nós permitirmos. O Espírito Santo da verdade transforme a mente e o coração dos meus irmãos. Transforme a minha mente. Nos ensine, Espírito Santo, com o seu amor. Nos ensine, Espírito Santo, a nos humilharmos perante o Senhor. Nos ensine, Espírito Santo, a pedirmos perdão e a perdoarmos. Nos ensine, Espírito Santo, a Deus estarmos em Deus todos os dias com devoção. Nos ensine, Espírito Santo, a nos achegar ao Senhor, não só quando precisamos, não só quando é conveniente a nós, mas em todos os momentos. Nós te procuramos nos cultos de sábado e domingo, te esquecemos em todos os outros dias. Não é isso. E não é isso que o Senhor espera de nós. Deus, eu não tenho palavras para te impressionar.
também é isso que o Senhor espera de nós. Mas ainda que sejam palavras simples que saem de todo o nosso coração, porque o Senhor sonda e esquadrinha os nossos corações, os nossos pensamentos. Será Deus que cura a alma, cura o físico. Deus, que teu Espírito Santo venha sobre esta igreja nesta noite. Espírito Santo, na verdade, onde houver uma alma depressiva, onde houver uma alma ansiosa, onde houver, Espírito Santo, um espírito suicida, um espírito de morte, Deus, que tenta, Espírito Santo, nos matar, a poder no nome de Jesus, Pai, para repreender e lançar por terra todo o mal, a poder, Espírito Santo, sobre as nossas crises existenciais, a poder, Espírito Santo, sobre as crises de ansiedade, a poder, Espírito, na verdade, sobre a depressão na nossa alma. A poder, Espírito Santo, a poder do teu santo nome. Nós declaramos o teu nome nesta noite, Deus. Seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Seja bem-vindo neste lugar. Deus, toca, Jesus, a alma dos teus filhinhos. Toca, Espírito Santo, a mente dos teus filhinhos. Toca, Jesus, o coração dos teus filhinhos. Senhor, nos ensina que se nós pedimos, com fé, o Senhor nos concede. Espírito Santo, vem sobre nós. Senhor, que no nome de Jesus, Espírito Santo, no que é em nós que não te agrada, Deus, nos ensina a lançar fora, nos ensina a deixar para trás aquilo que não nos impulsiona para frente. Espírito Santo da verdade, nós te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco desde a primeira oração desta noite. Nós te agradecemos porque nós te sentimos aqui nesta noite. Nós não estamos aqui para ouvir o que o homem vai dizer. Nós estamos aqui para ouvir o que o Senhor direcionará para este homem, para os nossos corações. Sejam palavras de exortação, sejam palavras de amor. Nós queremos te ouvir. Nós precisamos te ouvir, Jesus. Deus, em nome de Jesus, que a tua glória venha resplandecer, meu Deus, sobre este lugar. Deus, que os enfermos na alma sejam curados na autoridade que é em Cristo. Que os doentes de espírito sejam curados. Que os que dormem, Jesus, possam acordar nesta noite. Que os que estão cansados possam receber força e vigor dos céus nesta noite. Que a alegria da salvação esteja sobre esta igreja, esteja sobre os meus irmãos nesta noite. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo, visita, Jesus, no íntimo da nossa alma. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos e entregamos para o Senhor. Que nós possamos confiar que o Senhor é o Deus que fará no tempo certo. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre esta igreja. Espírito Santo, use o teu filho nesta noite. Use o teu
ouvido para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Deus, nós estamos de ouvido e coração aberto para te ouvirmos. Que nós possamos, Espírito Santo, todos os dias estar em Deus. Que nós possamos ter tempo de qualidade para o Senhor. Espírito Santo, que nós possamos, Deus, todos os dias mergulharmos no rio do Teu Espírito. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor esteja se deixando bem antes que esteja nessa igreja. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós possamos descansar em Deus. Porque o Senhor é o nosso socorro bem presente no dia da nossa angústia. Porque o Senhor é a nossa paz nos nossos dias difíceis. Porque o Senhor é o nosso Deus que não nos abandona. Ainda, Jesus, que os nossos pais nos deixem, nós temos um Senhor, um Pai Celestial que jamais nos deixará. Espírito Santo de Deus, ganhe forma em nós. Ganhe forma em nós. Ative o nosso profético. Aguça os nossos sentidos. Abra os nossos olhos espirituais. Que nós possamos, Espírito Santo, ter visões, Espírito Santo, com aquilo que o Senhor tem para revelar para nós. Espírito Santo, que teu Espírito Santo possa estar tão presente nessa noite, que nós possamos nos sentir através das nossas narinas, que através do nosso tato nós possamos sentir a tua presença palpável. Que em nome de Jesus, Espírito Santo, o teu Espírito Santo, vem, Espírito Santo, despertar o dom que é nosso. Vem, Espírito Santo, de uma forma, Deus, em nome de Jesus, nos transformar em Cristo. Deus, que é a unção profética que é em nós, que é a unção de cura interior que é em nós, que é a unção, Espírito Santo, Deus, que a cada um que o Senhor confiou, a unção profética, a unção apostólica, Deus, tem forma sobre os nossos filhos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Continue falando conosco. Porque nós queremos te ouvir. E que os nossos corações e os nossos ouvidos possam estar abertos. Porque nós não estamos aqui, Jesus, à toa. Nós não estamos aqui por mérito próprio. O Senhor nos alcançou com tamanha graça, com tamanho amor. E é por isso que nós estamos aqui. O Senhor tem nos dado força todos os dias para chegarmos. O Senhor tem nos alcançado com a sua infinita misericórdia. E é por isso que nós estamos aqui. Espírito Santo, nós te agradecemos por todas as coisas que o Senhor fez e por todas as coisas que o Senhor ainda fará neste lugar. Deus, receba a nossa simples oração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai, sua igreja, por pé, onde nós estávamos fazendo oração pelos vivos na fé. Agradecemos isso essa noite. Amém? Você que deu sua fé, foi feliz. Segura na tua mão, você está orando, abençoando, amém? Assim que terminar a oração, você quiser dirigir a Deus a Deus braço, depositar a sua fé, fique à vontade, amém? Logo após estamos orando pelo ministro. Quero agradecer a presença de Deus esta noite, o ministério do pastor Sérgio, pastor Cátia, amém? O pessoal também fala rapidamente. Todos os irmãos, amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Querido eterno Deus, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero esta noite, Senhor, te agradecer, Senhor, primeiramente por tudo, Senhor. Pai, eu quero que o Senhor venha abençoar, meu Pai, a cada ofertante, Senhor. Meu Deus, a cada dizimista desta obra, Senhor.
Meu Deus, que o Senhor possa, Pai, abrir o céu, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoar, Senhor, a cada um, Senhor, a cada ofertante, Senhor, a cada um que, Pai, nesta noite vai ofertar, também aqueles que não têm para ofertar, Senhor. Que a tua graça, Pai, e o teu poder seja manifesto sobre a vida de cada um, Senhor. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha repreender todo o mal, todo o devorador, Pai, todo espírito de miséria, Senhor. Pai eterno, venha cair por terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu peço que as suas bênçãos estejam sobre a vida de cada um nesta noite, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém? Então você que eu sou perto, se você quiser depositar ali no nosso braço, fica à vontade. Amém? Eu gostaria de passar fazendo uma confissão justamente com a igreja. Amém? Eu vou falar e se você quiser repetir, fica à vontade. Amém? É uma confissão profética. Amém? Repita comigo. O reino de Deus exerce domínio e autoridade na cidade de Itapira. De novo. O reino de Deus exerce domínio e autoridade na cidade de Itapira. Amém? Você crê? Glória a Jesus. Gostaria de estar chamando o pastor Zé. Você só vão para cá e vamos estar orando por esse noite, amém? Será? Querida eterna Deus, Pai, aqui está teu filho, Senhor. Espírito Santo, eu sei que o Senhor já colocou uma palavra no coração do teu filho, Senhor. Pai eterno, usa, Senhor. Usa ele como o Senhor, Pai, quiser, Senhor. Pai, que seja, Pai, canal de bênção para nossas vidas. Meu Deus eterno, que o Senhor venha falar com cada um de nós, não aquilo que nós seremos ouvidos, sim, que o Senhor tem para cada um nesta noite. Então, Pai, desde já, Senhor, abençoa a vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém. A tua serva para você. Boa noite, irmãos da paz, amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, para mim, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Amém, esse povo que gosta também do poder de Deus. Aleluia. Eu amo o poder de Deus. E eu não vou subir no capítulo daqui, eu prefiro estar aqui embaixo com vocês. E só vou pedir uma coisinha, que eu não consigo ministrar com perdão, não sei, eu não consigo. Tá? Eu saio por fora. Está aqui comigo a minha esposa, a pastora Kátia. Está aqui também a Maria, a pastora Cassiane, o Jalma, Selma, o Léo, Pedro, pastor Léo, pastora Renata. Então estamos aí com o povo, não esqueci de ninguém, não é, irmãos? Glória a Deus. E os demais irmãos, né, que vieram, estão juntos aí, junto comigo. Queridos, eu quero pedir para você ficar à vontade. Pode se sentar. Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra com você que Deus colocou no meu coração na quarta-feira. Nós estávamos numa célula e a palavra falou muito comigo, falou tanto com os irmãos, e eu quero compartilhar ela com você. Querido, você vai abrir aí tua Bíblia, 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 12. Primeiro nós vamos começar lendo no capítulo 11, 2 Samuel,
2 Samuel, capítulo 11. Queridos, eu sou Sérgio, um ex-cantor de rap da cidade de Capira. Cantei rap aí por 12 anos. Fui para todo lado do Brasil, eu cantando rap. Conheci grandes nomes do rap nacional. Então tem horas que eu vou falar meio que jeitão de irmão, de mano, que não assusta não, tá? Sou libertador, sou libertando. Não sei falar por isso. Queridos, e sou pastor ali do Ministério Hebron aqui de Capira. Eu e a pastora, nós somos os fundadores do Ministério. Deus tem confiado em nós. E Deus ele tem falado no meu coração que muitas vezes nós temos errado como crente, como cristão, como igreja. Porque nós temos olhado para as pessoas, olhado aquilo que elas sabem fazer, aquilo que elas são capazes de fazer na igreja, no reino de Deus. E o Senhor tem chamado a minha atenção de não olhar para aquilo que as pessoas são capazes de fazer na igreja, no reino de Deus, mas de olhar para aquela pessoa que está por trás do exercício da função. Aleluia! Hoje, se você, nos 22 anos que eu me converti, entreguei minha vida ao Senhor, e para mim, entregar a vida ao Senhor é dar na mão dele e nunca mais pegar. Aleluia! Porque tem muito crente hoje que ele entrega a vida no domingo e na segunda ele toma de volta. Aí não é entregar a vida, é um empréstimo. E Deus não trabalha com empréstimo. O que é dele, final. Glória. E aleluia. Vou fazer igual todos os pregadores agora. Olhe para o teu irmão e diga assim: não olhe por aquilo que você fazer. Olha para mim. Glória. Para Jesus, sou eu que importo. Não é o meu exercício na função. Não é a marca, o nome, a placa da igreja que importa ao reino de Deus. São as almas, são as pessoas, são as vidas. Aleluia. Aleluia, vamos lá. 2 Samuel, capítulo 11, nós vamos ler bastante aí. Se não leu Bíblia hoje, você vai ler. Glória. Capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e todo o Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura, não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E andando a ela, deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para casa, e a mulher concebeu, e enviou e fez saber a Davi, e disse: fejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu, e Joabe enviou Urias a Davi. Vamos para o capítulo 12, querido. Capítulo 12. Nós vamos começar a ler versículo 15. 2 Samuel 12, versículo 15. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança,
que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém, ele não quis, e não comeu pão com eles. Sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não davam ouvidos à nossa voz. Como, pois, diremos que a criança é morta, porque mais mal lhe faria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou os vestidos, entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe deram pão e comeu. E disseram seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, levantaste com este pão. E ele disse: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe que se o Senhor se compadecerá de mim, e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e deitou com ela, e teve um filho, e chamou o seu nome Salomão. E o Senhor o amou. Enviou pela mão do profeta Natã, e chamou o seu nome Gedidias, por amor do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu particularmente gosto muito da história de Davi, da história de vida de Davi. E aqui que nós vemos é o momento em que Davi, ele erra como homem de Deus. Ele cai como homem de Deus. A Bíblia diz que havia uma época do ano que os reis saíam para a guerra, saíam para a batalha. Mas nesse dia que nós vemos aqui, Davi ele resolve não ir. Ele fica em Jerusalém. E no momento em que ele está na sua casa, descuidado, ele sai para fora e ele vê uma mulher se banhando. E aquilo chamou a atenção dele. Ele chama um dos seus servos, pede para buscar ela. Vou correr bastante aqui com a história. E ele tem relações com ela. E dessa relação nasce uma criança. Mas se você olhar para o capítulo 12 no começo, você vai ver que passou algum tempo, Deus levanta um profeta chamado Natã. E esse profeta vai até Davi. E esse profeta, Deus usa ele. E o interessante é que quando eu olho para a vida de Natã, ele é diferente de alguns profetas de hoje. Em que sentido ele é diferente? Ele não chega de uma forma agressiva, de uma forma apontativa, seria a palavra, sei lá. Do jeito de colocar medo em alguém, apontando o dedo. Mas ele traz uma palavra que confronta o coração de Davi, mas para levar ele de volta para Deus. Eu amo o profético, o ministério profeta, mas eu entendo que toda vez que Deus levanta um profeta é porque essa pessoa está afastando de Deus. E Deus vai pegar essa pessoa para ele de novo, trazer de volta. Eu não consigo ver Deus trazendo juízo para uma pessoa sem antes trazer a misericórdia, sem antes trazer a compaixão. Glória. Esse evangelho é o evangelho que eu acredito. Antes de Deus te levar para um conselho, Deus vai usar alguém para falar com você. Se você olhar para mim,
se você tivesse um pouco de noção do que foi a minha vida, para que eu tivesse aqui hoje ministrando para você. Se tem uma pessoa que deu muito trabalho para Cristo, para Jesus, para pastor, ele está pregando para você aqui nessa noite. Eu já fui rebelde, eu já briguei com o pastor, eu já quis agredir pastor, eu já dei muito trabalho. Minha esposa orou muito por mim. Se hoje estou ministrando para você, é porque a minha esposa ora demais. Minha esposa não tem Deus. Então, querido, toda vez que Deus levantar você para ser um profeta, antes de você exercer um juízo, exerça misericórdia e compaixão, porque é assim que funciona a graça de Deus. Glória. Quando Natan chega até Davi, ele diz assim para Davi, havia 2 homens na cidade, o rico e o pobre. O rico tinha muitas ovelhas, e o pobre, coitadinho, só tinha uma ovelhinha. Dormia com ele na cama, era o zelo dele. Até que um dia chegou um viajante na casa desse rico. Então o que esse rico fez? Ele era muito avarento. Então ele não quis matar uma de suas ovelhas, nem do seu gado. O que ele faz então? Ele vai e toma a ovelhinha do pobre, a única que aquele pobre tinha. E quando Davi ouve essa história, Davi já picha o peito e fala: esse cara é digno de morte, tem que matar esse homem. E o profeta, bem na tranquilidade, olha para ele e diz assim para ele: esse cara é você. Porque quem errou sabe que errou. Aleluia! Quem errou sabe que errou. Toda vez que eu e você erramos, a gente sabe daquilo. A gente sabe que errou. Aleluia. E antes de eu e você errar, Deus já sabia que a gente também ia errar. Aleluia. Glória. Então, quando Davi se enche, aqui eu quero parar um pouquinho, abrir um parênteses aqui. Essa história tem muita coisa para nos ensinar. Primeira coisa que eu aprendo aqui, é que às vezes eu prego na igreja, é que o perigo do crente não é a prova, não é o deserto. Porque no deserto você ora. No deserto você pega a tua língua, tua Bíblia, vai para o monte, vai chorar. No deserto, filho, a ofensa no lugar bom. Mas o crente, quando ele entra na bênção, aí fica descuidado. Quando a gente não tem um carro para ir para a igreja, os irmãos passam a pegar, é uma bênção, mesmo que o crente que ora. Mas se Deus der um carro para ver esse crente, se Deus der uma moto para ele, tchau. Já vivi tudo isso. Estou falando do seu que eu vivi. Então, Davi está agora no reinado, a promessa de Deus se cumpriu, não é? Ele foi ungido, Deus falou agora, você vai ser rei. Ele achou que era amanhã. Os crentes são assim, eu também sou. Você recebe uma palavra profética, você acha que amanhã Deus vai fazer. E aí ele vai, passa por perseguição, um monte de processo. Quando ele senta no trono, aonde ele devia estar agora, na linha de frente, junto com o povo dele. Aonde ele está? De boa, tranquilo. Então entenda uma coisa, você que é crente, toda vez que você abaixar a guarda, o inimigo vai colocar um prato no seu peito. Toda vez que você abaixar a guarda, o inimigo vai colocar um prato no seu peito. Os meninos lá do meu trabalho perguntam para mim, Sérgio, por que é tão difícil ler a Bíblia? Ele fala assim, sendo pastor, quando você pega a Bíblia para ler, dá sono, é raro na hora. Se você pegar o celular, ligar a televisão, você passa 3 dias, irmão. Tem uns crentes agora, um tipo de Deus, que eles ficam naquelas séries de Netflix, e cara, eu já conversei com os crentes, que eles chegam a ficar 8 ou 9 horas assistindo. Acaba uma, entra a outra, acaba uma, outra. Aí você fala com o abençoado, você leu a Bíblia essa semana? Ele não leu nada. Aleluia. Você vai perguntar para ele, onde fica o livro de Obadias? Aí ele respondeu, tudo bem? Então, meu irmão, primeira coisa que eu aprendo aqui
E se você tem um chamado na sua vida, foi ungido pelo Senhor, ungido que quer ser separado, você tem que se dedicar àquilo que Deus te deu. Porque se você fala assim para mim, pastor, eu estou na bênção, não estou vivendo prova nenhuma, toma cuidado. Porque a casa de profeta não vale. Pastor, eu queria ser profeta. Se quer, pega a rotina, muda para o vale, muda para o deserto. Nunca vi Deus falar com o profeta no palácio. Lembra do profeta que levou um soco no pé da lata na vida? Porque falou a verdade? Lembra? De Micaías? Aleluia. Irmão, se é profeta, fica tranquilo. Só vamos ter que te matar e te bater. Agora, se você falar que o povo gosta de ouvir, todo mundo quer ficar perto de você. Aleluia. Mas vamos lá. Agora, irmão, ele é repreendido por Natan. E aí, irmão, ele não fica bravo. Tem muito crente que quando ele é repreendido pelo homem de Deus, ele fica de culto, ele fica chateado, sai da igreja, né, irmão? E a Bíblia diz que toda repreensão dada por Deus, de início, ela causa constrangimento dentro do coração, mas depois gera frutos. Aleluia. Ninguém gosta de ser repreendido. Eu não gosto de ser repreendido. Então, querido, quando ele é repreendido, o que ele faz? Ele responde: eu errei. Eu pequei. E outra coisa que eu aprendo aqui na história, irmão, é que às vezes a gente olha para os crentes, são crentes que eu não sou crente, porque não tem crente que não é crente, não. Não. Aleluia. Então, irmão, você vai ver no meio da caminhada algumas pessoas fazendo algumas coisas no meio da igreja, fazendo isso, fazendo aquilo errado, e você ali orando, jejuando, sendo fiel a Deus, e você olha para aquela árvore lá, estou falando aqui do ser humano, você vê e fala, parece que Deus não está vendo. Está todo mundo vendo, mas Deus não está vendo. E a pessoa só apontando. Fala aí estranho, traga a palavra, canta aí um passarinho, ele está bom. Todo mundo está observando essa pessoa. Mas você fala, Deus não está vendo? Não está brincando com Deus. Você vai ver, irmão, que Davi fez, ninguém sabia. E uma criança não nasce do dia para o outro. Só nesse processo são 9 meses. 9 meses. A Bíblia não fala quantos anos tinha criança. Então Deus às vezes não pode demorar. Mas que Deus vai agir, vai. Glória. Pode até demorar. Mas que Deus vai tratar a parte. Aleluia. Aleluia. E aí, irmão? Então, irmão, passou o tempo. Deu tempo de Davi mandar buscar a mulher, deu tempo de Davi fazer errado com a mulher, deu tempo de Davi mandar buscar o esposo dela, deu tempo de mandar ele de volta lá para o exército para ele morrer. Só aí, quanto tempo já foi, irmão? 2 anos nessa brincadeira. Mas aí chegou uma hora que o profeta chegou. Tem hora, irmão, que Deus fala comigo, fala com você, manda uma palavra, manda um pregador, manda uma adoração, um louvor. Aí chega uma hora que Deus fala, agora eu vou ter que mandar um profeta, porque parece que não tem tempo. Aleluia. Então, irmão, só que Davi tem uma atitude diferente de muitas pessoas nos dias de hoje. Ele se arrepende. Se tem uma passagem na Bíblia que eu amo, é o Salmo 51. Como eu fui muito complicado na minha conversão, dei muito trabalho para Deus, errei demais.
Eu vivia lendo, irmão, e orando e chorando em cima do Salmo 51. Eu amo o Salmo 51. Principalmente quando Davi não está preocupado com o seu trono e perder sua posição. Aleluia. Qual é a preocupação de Davi ali no Salmo 51? Senhor, o Senhor quer o trono? Está aqui. O Senhor quer meu cargo? Está aqui. Mas não tire de mim a tua presença. Aleluia. Não tire de mim a tua presença. Glória. O Senhor quer o trono, Pai. Põe outro rei no meu lugar, só se o Senhor quiser. Depois você lê lá o Salmo 51, mas não tire de mim o teu Espírito Santo. A hora que ele se arrepende, porque o que Davi fez era digno de morte, devia ser morto. Quando ele disse pequei, ele responde assim para o profeta disse para ele, mas Deus perdoou, falando na minha embaixo, tá? E você não vai morrer. Aleluia. E o profeta sai. O que Davi faz? Ele deixa de comer e ele vai chorar. A Bíblia diz que ele deitou no chão e ficou ali, deitado no chão, 7 dias, chorando, para que Deus não matasse a criança. Eu lembro dessa passagem, eu comecei a imaginar que essa criança já era grande. Porque, se você analisar, passou-se muito tempo. E ele está ali, deitado no chão. Imagino eu, chorando na presença de Deus, escrevendo o Salmo 51, falando para Deus assim, Deus, lava-me com o teu jugo, deixa eu vir e purifica, coloca um espírito diferente. Tira esse pecado que está doendo nos ossos. Ele fala no Salmo dos ossos dele está doendo. Porque ele matou um amigo. Ele pegou a mulher do amigo. E agora a criança estava morrendo. De repente ele ouve o servo dele, irmão, cochichando, que a criança morreu. Então ele entende, irmão, a criança está morta. E as pessoas ficam com medo de vir falar para ele. Só que aí ele levanta, ele pergunta: a criança morreu? Ele vai para o seu tempo. Vamos ler lá. Glória. Versículo 20. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de veste e entrou na casa do Senhor e adorou. Sabe que Deus me ensinou aqui? E por mais que você seja uma pessoa separada do Senhor, por mais que você for ungido, obreiro, separado da obra de Deus, você está sujeito a ele. Porque a palavra de Deus, ela diz que o pecado habita em nós. O pecado não está lá de fora. O pecado está aqui dentro. O Salmo 51, ele diz: eu fui concebido em pecado pela minha mãe. Outra coisa que eu quero voltar um pouco lá atrás, Deus mostrou para mim nessa passagem, que Davi, ele estava tão acostumado com um ambiente, a situação que ele estava, de pecado, de cobrir o seu pecado, de estar envolvido dentro do seu erro, que quando ele é confrontado pelo profeta, ele não olha para ele, sabendo que ele está em pecado. Ele olha para o próximo. Ele diz: eu vou matar esse cara. Você já reparou, irmão, que muitas das vezes Deus precisa nos levar de volta para o deserto, porque a gente se crê incha demais. É verdade. Crente, ele tem uma dificuldade gigantesca de inchar demais. Eu vou falar como pastor. Às vezes a pessoa usava droga, fumava maconha, cheirava a porta, vai ser branco. Aí ela é liberta, batizada, recebe os dons do Espírito Santo. Aí ela começa a se sentir igual Davi. Aquele lá no céu tem que morrer. Está entendendo o nível do crente que olha?
E aí Deus precisa permitir algumas coisas para esse crente, para ele entender, se não for Jesus, não for a graça, for o amor, já era. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Irmão, Davi, ele está ali, ele vê aqueles caras comentando, então ele fala assim, a criança morreu. Ele se levanta, toma um banho, se unge, troca do corpo, e ele vai para a adoração. Sabe o que nós, como cristãos, como servos de Jesus, precisamos aprender? Que se Deus ressuscitar, a gente vai adorar. E se Deus não ressuscitar, a gente vai adorar. Glória. Sabe, querido, você não está isento de ter errado. Você talvez errou com a sua liderança, errou com o seu cônjuge, errou com alguém, errou com o próprio Deus, pecou e errou com o Senhor. E esse erro, essa morte, faz com que você fique ali, prostrado. Muitas pessoas, quando erram, não querem mais ajudar na igreja, não quer mais ir para o monte lá, não quer mais ler a Bíblia, acha e se sente a pior pessoa do mundo. Agora vamos olhar para a vida de Davi. Ele cobiçou o pecado. Ele matou outro pecado. Ele traiu outro pecado. Mas quando ele orou, Deus fez o quê? Aleluia. Aleluia. O problema, querido, é que muitas vezes nós erramos e pegamos o nosso erro, colocamos debaixo do braço e começamos a carregar ele como um apoio, um amuleto de vida. E a gente começa a carregar. Mas o que Deus me trouxe aqui, querido, para dizer para mim, para você como igreja, Oh, glória. que é para você reagir. Aleluia. Para você levantar. Pastor, eu errei. Querido Deus, eu trouxe aqui para dizer para você, então, como reage, Glória. toma um banho, se unge, troca a vestimenta e volta para a adoção. Aleluia. Independente do que você fez, querido. Deus me trouxe aqui, eu não sei da sua vida, eu não sei do seu passado, não sei do seu presente, não sei nada disso. Mas Deus me trouxe aqui, querido, para te dizer, sai do chão. Levanta. Sabe por quê, querido? Quando ele toma essa atitude, ele vai consolar, vai dizer. E o que acontece? Uma outra criança nasceu. Aleluia. Enquanto você ficar prostrado, enquanto você não jogar fora isso que te matou, ou isso que morreu na sua vida, enquanto você não tomar uma posição, coisas novas que Deus tem para a sua vida não vão acontecer. Glória. Há pessoas que são feridas, às vezes, por obreiros, pregadores, pastores, ou por testemunhos de outras pessoas, e se prendem ali e não saem dali. E elas estão deixando de viver aquilo que Deus tem para ela para frente. Vocês estão entendendo, irmão? Oh, glória. Por isso Paulo já disse, olha somente para Cristo. Querido, se você andar comigo o dia inteiro, você vai ver que eu sou chato, briguento, bravo como um leão. É porque eu gosto de ser de verdade, ser transparente. Eu estou sendo aqui, eu sou no serviço, sou em casa. Sabe o quê? Oh, glória. Um dia, querido, eu estava numa noite dessa, andando em ambientes que era só fumaça, maconha, droga, falando de polícia, palavrão, um monte de coisa. Aí Jesus vem, querido, e me chama. Você imagina, um cara que xingava, falava de polícia, droga, arma. Aí Jesus me dá uma vida e fala do amor, da compaixão, da misericórdia. Como que é difícil pregar isso? E eu falo para Jesus, eu não sou digno de falar do seu amor, do seu evangelho. Aleluia. Oh, Aí glória. quando eu olho para a vida de Davi, quando a palavra de Deus diz que ele é um homem segundo o coração de Deus, eu fiquei encanado com isso. Como o senhor pega um cara desse segundo o seu coração?
Mas se você for estudar a palavra ali, o que está dizendo, Deus está dizendo simplesmente assim, Samuel, eu achei um homem segundo a minha vontade. Então, querido, você não se move na sua vontade. Você se move na vontade de Deus. Aí, acabou. Simples assim. Então, quando Deus te chama, Deus sabe que você é chato, que você arruma pelo e outro lá na sua casa, que você briga com as crianças, com o cachorro. Aleluia! Mas, querendo o inferno ou não, Ele te chamou. Aleluia. E o que você tem que aprender? A lidar com as suas limitações. Glória. Deus entregou algo muito poderoso na mão de Davi. Aleluia. Aleluia. E Deus entregou algo muito poderoso na mão de Deus. Mas sabe o que o diabo quer que você acredite? Que você errou, que você não serve mais. Sabe que o diabo quer que você acredite? Que você nunca vai ser suficiente para Deus. Mas quando Deus me chamou e chamou você, Ele não buscou lá na rua pessoas perfeitas. Ele buscou alguém segundo a vontade dele. Sabe o que você tem que fazer aqui nessa noite? Reconhecer que você errou. Seja com a pessoa, seja com Deus, seja com o seu casamento. Mas você não pode sair daqui com a mesma roupa. Você deve sair daqui, querido, querendo e entendendo que Deus tem algo novo para você. Glória. Deus colocou isso no meu coração. Que Deus tem algo novo para você. Aleluia. A criança morreu, mas Deus permitiu que o novo processo da vida de Davi viesse Salomão. E o Salomão nasceu, e a Bíblia diz que Deus o amou. Aleluia. E aonde que Davi levou agora essa criança? Na mão do profeta. Aqui mostra o quanto nós precisamos ser humildes. Quando Deus usa um profeta para confrontar você, apontar que você está errado. Eu tenho um profeta na minha casa, minha esposa. E você também tem um profeta na sua casa, irmão. Aleluia. Tem gente que quer ter experiência com Deus e fica esperando, achando que Deus vai descer com um anjo, sentar do lado dele. Deus vai usar aqui, ó, pessoas. Glória. Pessoas são colocadas na nossa vida, principalmente no ministério de igreja. Não é para nos atrapalhar, mas para nos moldar. Glória. Esses dias eu falava com o pastor de Amparo, da igreja de Amparo, que estava passando por uma luta, eu disse que eu aprendi uma coisa com o Senhor. Tem pessoas que entram na igreja que é para moldar o pastor. Há pessoas que sentam do nosso lado, que não é para moldar um ou outro, mas para amoldar o líder. Vocês estão entendendo a mensagem, irmão? Amém. Amém? Aleluia. Sabe o que Deus quer de você? Uma posição. Glória. Deus quer que a gente pare de ficar prostrado. Nós estamos atrasando o nascimento de Salomão. Aleluia. Tem gente que vive dando desculpa para Deus. E para Deus a gente não dá desculpa. Aleluia. 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 Para Deus você que não dá desculpa. A gente dá desculpa para todo mundo menos para Deus. A Bíblia diz que é sim, não. Glória. Tem gente aqui que sabe fazer a obra de Deus e não está fazendo. Tem gente aqui que tem chamado e está parado. Está postado por algumas coisas que aconteceram. E o Senhor vem usar minha vida para te confrontar e te colocar de pé. O que Deus tem para a sua vida
paralisada. Aleluia. É maior do que aquilo que morreu. Irmão, ai, subi na raça. Aleluia. Anapiai, Netori, Ela. Glória. Eu não sei o que te fizeram. Eu não sei o tamanho da mágoa. Eu não sei qual é a dificuldade. Eu só sei que tem uma palavra de Deus para a tua vida. Levanta do chão, toma um banho. Tomar banho fala de pecado, fala de sujeira. Se tem pecado aí, irmão, sem coisa para ser acertada, certa. Toma um banho, põe uma roupa de adoração e volta a exercer o seu ministério. Aleluia. Aleluia. Volta para a seara. Aleluia. Aleluia. Manda a boca. Querido, existe distância no reino de Deus. Glória. As pessoas estão desacreditadas das coisas de Deus. Desacreditadas do poder de Deus. Aleluia. Estão desacreditadas. Aleluia. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 11 anos de idade, no supermercado. E eu trabalhava no pacote, para tocar as coisas. E tinha um menino que entrou trabalhar comigo e ele era crente da Assembleia de Deus, no Orcinho. E eu era católico. Nós levávamos como família, eu com 12 anos levava um ônibus para a parte do norte. Meu pai levava um ônibus, minha mãe um, minha irmã, que é um pouco abaixo de mim, um outro, e eu com 12 anos levava um ônibus lotado de gente, ficava gente para trás, porque eu não vencia ver para trás. E aí aquele menino falava com a moça do caixa e dizia assim, lá Deus fala com nós. Lá na igreja, Deus fala com nós. E eu cheguei na minha mãe e falei para a mãe, mãe, por que na nossa igreja Deus não fala com a gente? Por que na igreja dos crentes Deus fala com a gente? Minha mãe falou assim para mim, toma cuidado com esse povo. Toma cuidado com essa gente. Porque o povo tinha medo, tinha respeito com o crente igual. Aleluia. Vai comprar alguma coisa e fala que você é pastor. Verdade ou não é? Vai comprar alguma coisa e fala que você é pastor. Estou na festa. A cidade não fala o que fazer para a gente alugar um salão. Quando fala que é para a igreja, existe, não aluga. Só conseguiu alugar um barracão porque é do crente. Esse é o evangelho que nós estamos vivendo. Mas ele tem nome de Jesus. Eu quero sair daqui pela certeza que você não anda com essas vestes. Estou falando de roupa, não. Aleluia. Falando com o espiritual. Glória. O povo tem que voltar a temer os crentes. Estão banalizando o poder de Deus. Eu conheci um rapaz um casal. E os caras abriram sempre um bando do lado da casa dele. Até tarde da noite. Ao invés de Abacuba sair bem, o demônio sair, quem mudou da casa foi ele. Eu disse para ele, irmão, nós moramos na chácara. Vou contar testemunho, você tem que sair daqui, irmão, entendendo quem é Jesus. Aleluia. Você tem que sair daqui entendendo o que é a autoridade de Deus, o poder de Deus na vida. Glória. Nós moramos na chácara. Todo dia, domingo, pegava a Bíblia para estudar para tudo de noite. Forró. Um dia cheguei no culto, dobrando o joelho na beira do cine e começou a orar.
Deus fecha. Pedi para falar o seu nome. Deus fecha. Naquela semana ele mudou polícia lá, fechou o negócio. Glória. Vou dizer uma coisa para você. Sabe o que Deus quer? Sai do chão. Creia. Sai do chão. Começa a viver as coisas que Deus tem. Aquilo que morreu na tua vida não se compara àquilo que Deus quer te dar. Aquilo que morreu na tua vida, aquilo que morreu, não se compara com o propósito que Deus tem para você. Glória. Aleluia. Aleluia. Se você não tomar uma posição hoje, diante dessa mensagem, você está atrasando, querido, o nascimento de Salomão. E o mais importante de tudo, que quando você abre o Evangelho de Mateus, qual é o nome que está lá na genealogia de Jesus? De quem foi a passagem que ela leu aqui hoje? Quem estava falando ali? Se o meu povo se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Aleluia. Deus quer levantar crente aqui, irmão. Glória. Mas está faltando tudo. Aleluia. Deus quer levantar crente aqui, mas está faltando posicionamento. Deus quer levantar crente aqui, mas está faltando tomar uma atitude. Aleluia. Primeiro passo, filho. Glória. Segundo passo, arrependimento. Abra as suas portas. Abra as suas festas. Troca ela. Depois o que você vai fazer? Vai adorar. E se Deus não ressuscitar, pastor? Continua adorando.